Hoje no Curva do S mostramos a primeira reportagem de uma série que fizemos sobre a Porsche Cup Brasil. Bom, Porsche Cup é um campeonato que todo mundo já sabe, que acontece na Europa desde os finais dos anos 80, começo de 90. Desde 2003, por aí, começaram-se os primeiros ensaios para a Porsche Cup aqui do Brasil. Foram aí 2 anos de estudo até viabilizar isso no começo de 2005. Começou de uma forma experimental, as primeiras corridas 15 carros que integraram a temporada de 2005. Logo isso já funcionou muito bem e aí em 2006 a gente já aumentou para 24 carros. Eu já tinha uma bagagem de corridas de longa duração, sempre com Porsche, trabalhei em algumas corridas também fora do Brasil, como 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans e algumas outras corridas do campeonato FIA. Já tinha uma boa experiência com Porsche, temos toda essa ligação com a Porsche, representamos a Porsche aqui no Brasil. Então juntou essa paixão com um produto que é muito bom e a categoria de monomarca com maior expressão no mundo, né? A partir de 2008 aconteceu uma outra grande evolução, foram feitas a troca de carros, deixamos o 996, passamos para o 997, um carro que já requer uma série de recursos a mais, tanto da parte de pilotagem dos pilotos, como da nossa parte de preparação. Os carros vieram integrados com uma aquisição de dados, todo mundo conhece muito mais como telemetria, mas na verdade é aquisição de dados. Então a gente já começou um trabalho paralelo a isso, que foi da preparação, aí no primeiro momento 25 engenheiros. Então eu fiz um contato com a faculdade, com a FEI, e a gente selecionou alguns alunos e eles então vieram para cá para aprender um pouco desse aquisição de dados, aprender um pouco do que era a pista. Vários desses alunos que hoje têm um potencial bastante expressivo ainda não conheciam um autódromo de fato, mas já tinham um bom conhecimento teórico, e a gente juntou boa parte da nossa prática com a teoria deles e também a nossa teoria, e aí conseguimos oferecer para os pilotos daí então uma assessoria, fazendo uma captação de todas as voltas, de todos os treinos, de tudo, e procurando cada vez mais buscar melhores acertos no carro e também esclarecer aos pilotos melhores técnicas de dirigir, de utilizar o carro, o que isso ia acontecendo, a dinâmica do carro. Ainda em 2009, nós reativamos os carros da 996, criando a categoria Light, uma categoria totalmente de acesso para pilotos que ainda não tinham a participação com automobilismo, só às vezes alguma experiência com track day ou alguma coisa. Aí nós proporcionamos um treinamento, fizemos uma situação gradativa de ir colocando a potência aos poucos para que esses pilotos fossem se acostumando com o carro e tudo, e reativamos esses carros 996 com a categoria chamada Light. Ativamos em 2009 com 14 carros e logo já em 2010 já passamos para 22, que foi um sucesso a categoria Light. Agora no final de 2010 houve uma outra evolução, todo esse pessoal que participou da Light migrou para a categoria Challenge, usando os carros do modelo 997, já com câmbio sequencial também, já com a aquisição de dados e uma série de recursos, claro que com mais limitação do que a categoria Top, que é a categoria Cup, que inaugurou agora carros 2011, são carros de altíssima geração. Hoje, se você for lá assistir uma corrida de Fórmula 1 na Europa, em qualquer um dos autódromos, você vai ver como preliminar uma corrida de Porsche Cup, e são os carros exatamente idênticos aos do Brasil. Se um piloto aqui do Brasil for participar de uma corrida fora, seja na Austrália, na Alemanha ou até mesmo no Super Cup, que acompanha a Fórmula 1 no circuito europeu, vai ter um carro lá exatamente igual ao que ele usa aqui no Brasil. Porém com uma diferença, lá cada equipe prepara o seu carro, então cada equipe pode ter lá o seu ajuste diferente e tal. Aqui não, a igualdade é total, onde todos os carros são preparados pela mesma equipe, de uma forma muito transparente, mas o setup do carro é o mesmo. O que fica a critério do piloto e seu engenheiro, que formam uma parceria
dentro do fim de semana, são alguns finos ajustes, como por exemplo a tensão das barras estabilizadoras, como por exemplo o ângulo do aerofólio dianteiro, a distribuição de frenagem e técnicas de pilotagem. Isso tudo é feito aqui na Porsche Cup. O princípio é que a gente segure o máximo para que não haja nenhum tipo de investimento diferente entre um carro e o outro. Isso é totalmente proibido aqui. E para que garantir exatamente isso, a gente tem todos os carros preparados de forma idêntica, ou seja, o carro que fez a pole e o carro que está no último tempo, eles são exatamente iguais. A categoria Challenge, ela é uma categoria que a gente chama hoje de acesso, então ela é para os pilotos menos experientes. Esses pilotos, a grande maioria, estavam na categoria Light, muitos começaram lá, a performance deles está muito impressionante, porque eles já estão chegando a limites muito próximos do que a Cup estava quando estava utilizando esse carro. Eles estão tendo uma evolução muito boa, mas é uma categoria para pilotos que está começando. Os recursos que eles podem utilizar no caso da telemetria é muito mais restrito, é uma telemetria muito mais de verificação a defeitos dos carros. A categoria Cup, por outro lado, a grande maioria são os pilotos que já estão conosco desde 2005, ou seja, já estão entrando no 7º ano. Alguns que já tiveram uma boa experiência com outros carros, como tem pilotos aí que já participaram da Fórmula 1, como Fórmula 3 ou Fórmula 3000, e também de turismo, ou pilotos que correram no passado, depois ficaram um certo tempo fora. E é legal ver que também pilotos que começaram com a gente aí há 4, 5 anos atrás, já estão ali no mesmo nível desses pilotos, ou ali conseguindo já brigar de igual para igual. Então isso demonstra também uma boa evolução dos pilotos atuais. A categoria Challenge só tem uma corrida por final de semana, a categoria Cup tem 2 baterias por final de semana. Quanto aos carros, eu diria o seguinte, dependendo do autódromo, mas falando de uma forma generalizada, o carro da Cup é 2 segundos mais rápido do que o carro da Challenge. A diferença que eles têm é que o carro da Cup tem uns 20%, 28% a mais de downforce, ou seja, de pressão aerodinâmica. Isso aumenta bastante a velocidade nas curvas. O carro da Cup tem uma eletrônica um pouco mais avançada. Tem um grande aliado que é o motor, que passa de 420 de um motor 3.6 litros, que é o da Challenge, para 3.8 litros, que é o da Cup. Então seria 420 cavalos o da Challenge e 450 cavalos o da Cup. A grande mudança é na faixa de rotação, no aproveitamento do motor. O motor 3.8 tem um torque mais importante. Juntando esses monte de detalhezinhos, aerodinâmica, o motor, a eletrônica, a suspensão, o setup de amortecedores, isso, aquilo, faz o carro 2 segundos mais rápido. A gente está sempre procurando melhor ajuste, alguma coisa melhor aqui, ou no freio, ou às vezes até mesmo no composto do pneu, que juntamente com a Yokohama. Então existe uma evolução constante. Isso faz parte até de um pouco de satisfazer também o meu lado profissional, porque a gente poderia até se acomodar e dizer, está igual para todo mundo, está bem. Mas a gente quer sempre evoluções. Então, se sempre que puder acompanhar, os carros vão ficando, mesmo com a mesma especificação, vão ficando mais rápidos em cada pista, em cada momento, a cada vez que a gente vai. Salvo, claro, tiver uma condição de pista mais difícil. Então, eu acho que esses são os principais diferenças. Logo após o intervalo, o Correio da Semana.